Boa noite, Sam. Eu me chamo Breno. Estou falando aqui de Conselheiro Lafayette, uma cidade de Minas Gerais. Porém, o caso que venho trazer aqui para você aconteceu em outra cidade de Minas. Ocorreu em Ouro Preto. Isso foi no ano de 2005, exatamente outubro do referido ano. Mas para que vocês entendam melhor como que cheguei até lá e como todo o fato se deu início, antes preciso explicar algumas coisas para vocês. Na época estava cursando o segundo ano de Engenharia Civil. Nesse mesmo tempo já era casado com minha atual esposa, a Emília. Nós dois éramos bem jovens na época. Enquanto eu tinha 19 anos, Emília tinha seus 18. A gente fazia o mesmo curso, só que em faculdades diferentes. Nos conhecemos no grupo da igreja muito novos e logo começamos a namorar. Depois de 2 anos de namoro, nos casamos. E aqui vou abrir um parênteses para não ficar estranho para vocês e até fazer sentido quanto a ditos populares. Emília naquele ano havia ficado grávida. A julgar pelo mês que nosso filho nasceu, ela estava grávida de 2 meses em outubro. Só que a gente não sabia disso. E o nosso casamento foi em janeiro daquele ano. Pois bem, soube através de um amigo da faculdade que iria ter um evento lá em Ouro Preto, conhecido como Festa do Doze. Vários estudantes dos mais variados cursos vão para lá curtir o dia todos os anos. Não só de Minas, mas também de outras cidades, até de outros estados e gente de fora do Brasil. Isso também para aproveitar aquela arquitetura colonial que a cidade tem, fora as obras de Aleijadinho da qual não citei. A Festa do 12 ocorre todos os anos exatamente no dia 12 de outubro. Daí se vê o nome. A festa que ocorre há mais de 100 anos, desde que Dom Pedro II ainda era vivo. Bom, eu soube através desse amigo que iriam ter caravanas indo para lá algumas semanas antes, e que se fosse do meu interesse falasse com ele sobre o assunto. Mas assim, em um primeiro instante, não pensei muito em ir, pois sou um homem caseiro que não gosta muito desses eventos cheios de gente. Mas minha esposa Emília gostava muito dessas coisas. Ela queria ir, enquanto eu queria ficar. Mas depois de uma breve conversa, decidimos ir a essa Festa do 12. Ficou combinado da gente sair numa sexta-feira e voltar apenas na outra sexta. Ficaríamos em uma república nesses dias, do qual eu e minha namorada tivemos a sorte de ficar em um quarto apenas para nós, pois muitos de nossos amigos ficaram todos amontoados em pequenos quartos. Mas nós só ficamos com aquele lugar porque ninguém queria ficar lá. O motivo, ninguém nos contou no começo, mas que logo iríamos descobrir. Saímos de madrugada aqui de Conselheiro Lafayette. Chegamos em Ouro Preto já amanhecendo. Foi aquela recepção calorosa e muito animada. Haja vista que é uma cidade universitária. Festas e comemorações era o que não faltavam por lá. Depois que todos chegaram e pegaram seus lugares, nós fomos passear pela cidade. Mas logo descobrimos que tinha um certo tipo de toque de recolher naquele lugar onde a gente estava. Nos disseram que era perigoso ficar na rua depois da meia-noite. Tudo isso devido a muitas coisas estranhas que aconteciam na cidade, pois existiam certos grupos de satanistas que costumavam sequestrar pessoas, executá-las e oferecê-las a Satã. Muita moça sumiu nessa cidade. Aqui tem umas pessoas que gostam de fazer bruxaria com elas. Inclusive, tem um lobisomem rondando o campus onde a gente tá. Disse um dos meus amigos, que soube de outros causos que tinham por lá. Faça-me o favor, César. Satanistas eu até acredito que tenha, mas lobisomem já fala de saci, mula sem cabeça e de Papai Noel.
disse eu num tom de brincadeira e sarcasmo. Agora pensando, até parece clichê em falar, mas é como nos relatos de muitas pessoas que já ouvi. Antes eu não acreditava nessas coisas. Para mim, o sobrenatural nada mais era do que uma grande mentira. Acreditava sim em uma força maior, que era Deus. Fora isso, eu não acreditava e até zombava. Todos me olharam sério e mudaram de assunto. Bem, o tempo foi se passando e percebi que o campus tinha mesmo um toque de recolher. Era estranho aquilo estar acontecendo, mas achei que fosse por conta dos satanistas. Ou melhor, alunos praticantes de satanismo. As noites foram calmas e sem nenhuma intromissão, com exceção das noites que acordei me sentindo observado por algo. Fora isso, nada demais ocorreu. Mas naquele dia vimos algo que até hoje me dá arrepios, e que sei que são reais. Como disse no começo do relato, minha então esposa estava grávida, mas ainda não sabíamos disso. Aconteceu. Era uma noite de quinta-feira. No outro dia iríamos retornar para casa. Emília começou com uma crise de vômito às 7 da noite. Nos aprontamos e fomos a pé mesmo até o hospital, que ficava a uns 500 ou 600 metros da faculdade. E todos sabemos como o serviço desses postinhos são lentos. E ali ficamos até 10 ou 11 horas da noite. Emília tomou soro e ganhamos alguns remédios para enjoos. Já estando bem melhor quando saímos do hospital. No caminho lembro que comprei um lanche e fomos comendo para o campus. E foi Emília quem percebeu primeiro. Breno, olha aquilo em cima do muro daquela casa, disse ela olhando para uma certa direção. Eu olhei e vi como se fosse um macaco pendurado e disse que era apenas um boneco. Olha, Breno, tá se mexendo, falou Emília outra vez. E quando olhei, a coisa pulou do muro da casa e correu de 4 indo para o meio da rua. Nessa hora senti um medo tão grande que a única coisa que pensava era em correr. Ouvia como uma voz em pensamento para sair dali. Aquilo estava a cerca de 30 ou 40 metros de nós. Estava parado e olhando em nossa direção. Parecia nos esperar. Como a rua era próximo de mata e com muito movimento, não seria bom continuar por ali, e optamos em ir por um lugar mais distante, porém mais movimentado e iluminado. A gente deu de costas para aquilo e corremos o máximo que conseguimos na direção contrária. Tive a leve sensação de que aquilo correu atrás de nós até a esquina, porém não sei se isso aconteceu, já que não tive coragem de olhar para trás. Apenas corri com Emília e seguimos a pé para a faculdade. Ao chegar ainda tinha poucas pessoas na República. Nós apenas entramos no quarto assustados e tentamos dormir, mas nem isso conseguimos, pois aquela sensação de estar sendo observados continuava. E não quis olhar pela janela, pois sabia que lá fora na mata estaria aquilo, olhando e esperando por nós. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Não vi a hora de amanhecer para ficar em paz e sair dali o mais rápido que podia. À tardezinha, enfim, conseguimos sair dali. E como nossa história já tinha se espalhado pelo campus, o meu amigo César veio falar comigo. O mesmo César que falou do suposto lobisomem que estava aparecendo por ali. Ele disse: sabe aquele dia que a gente estava no restaurante e que você falou que lobisomem não existia? Brincou com a situação e fatos sobrenaturais? Então, iria te falar que naquele quarto dormia um zelador, que segundo o que dizem, ele virava lobisomem. Só não tive a oportunidade para te contar. Nessas alturas já não duvidava de mais nada. E essa foi só mais uma informação da qual soube do lugar onde a gente estava. Como disse lá no começo, pode até parecer clichê,
Mas o que eu vi foi algo real, que estava nos esperando passar na rua naquela noite. Mas ainda tenho uma dúvida sobre esse ocorrido. O lobisomem, segundo o que meu amigo conta, já estava aparecendo e aparecia na cidade há anos. Porém, o bicho começou a perseguir a gente. Seria o motivo disso da minha esposa estar grávida e com nosso filho pagão no ventre? Ou foi apenas uma obra do acaso? Eu não sei, mas sei que esses bichos são reais. E naquela noite nós vimos um. Boa noite.